Você já parou para pensar por que os 12 apóstolos de Jesus morreram de forma brutal? Homens que andaram ao lado do Salvador, que viram cegos enxergar, mortos ressuscitar. Homens que ouviram a voz do Filho do Deus vivo e ainda assim foram perseguidos, caçados, torturados e executados. O que eles sabiam que era tão perigoso? O que eles pregavam que o mundo não podia permitir que continuasse vivo? Prepare-se, porque a verdade pode abalar sua fé ou firmá-la de vez. Mas uma coisa é certa: depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para os apóstolos da mesma forma. Antes de continuarmos, se você valoriza a verdade, a fé e quer estar mais forte espiritualmente a cada dia, clique no botão de curtir agora e se inscreva no canal, porque aqui nós falamos de profecias, histórias ocultas da Bíblia e alertas espirituais que você não ouve em qualquer lugar. Ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas, e se você está aqui, não é por acaso. Então clique em gostei e ative o sininho para não perder o que vem a seguir. É mais importante do que você imagina. Eles não eram guerreiros, não tinham espadas afiadas, nem grandes discursos. Eram pescadores, cobradores de impostos, homens simples, mas foram chamados por alguém que viu além do natural. Jesus, o Filho do Deus vivo, olhou para Pedro, João, Tiago e os escolheu. Não por serem fortes, mas porque estavam dispostos a morrer pela verdade. Lucas 6:3 diz: chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Mas será que eles sabiam o preço desse chamado? Jesus não prometeu fama, ele prometeu perseguição. Ele disse: sereis odiados por todos por causa do meu nome. E foi isso que eles viveram. Eles viram Jesus ser rejeitado, acusado, traído e crucificado. Mas mesmo assim continuaram, não por coragem humana, mas por uma certeza sobrenatural. Jesus está vivo. Depois da ressurreição, algo mudou neles. O medo se transformou em fogo, a dúvida em convicção. Eles passaram a pregar com ousadia, como se a própria eternidade dependesse disso. E é aí que tudo começa a se tornar perigoso. O Império Romano viu esses homens como uma ameaça, as autoridades religiosas como um problema que precisava ser eliminado. Mas eles não se calaram, e por isso começaram a morrer, um a um, de formas que fazem até os mais fortes tremerem. Mas por que Deus permitiria isso? Por que os seus mais fiéis servos morreram de forma tão cruel? O que eles sabiam que o mundo não suportava? Os apóstolos não foram mortos por cometerem crimes. Eles foram mortos porque pregavam uma verdade que desafiava os impérios. Eles afirmavam com todas as letras: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e isso abalava tudo. Pense bem, se Jesus venceu a morte, então César não é Senhor. Se Jesus é o Filho de Deus, então o sistema religioso da época está corrompido. Se há vida eterna, então os poderosos deste mundo não têm o controle final. Atos 4:33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Mas essa mensagem era vista como uma ameaça à ordem social. E então o plano foi traçado: silenciar os apóstolos a qualquer custo. Primeiro vieram as prisões, depois as torturas e por fim as execuções, cada uma delas carregada de dor e glória. Eles foram espancados publicamente, apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, lançados em óleo fervente, arrastados por cavalos, degolados. Por que tamanha brutalidade? Porque o inimigo sabia: se essa mensagem se espalhasse, milhões seriam libertos. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje você tem acesso à palavra de Deus porque esses homens não recuaram. Eles sabiam que a morte era apenas uma porta. Eles viam além desta vida. Hebreus 11:35 diz: outros foram torturados recusando o livramento para poderem alcançar uma ressurreição superior. Eles morreram, mas deixaram uma marca que o inferno nunca conseguiu apagar. Isso, e sentindo algo dentro de você se mover. Talvez o Espírito Santo esteja te lembrando que a fé cristã não é confortável. É um chamado de fogo. E agora, me diga com sinceridade: você estaria disposto a morrer por essa mesma verdade? Você sente que esse bloco falou com você? Agora, prepare seu coração, porque o que vamos revelar aqui não é para entreter. É para acordar, para estremecer e para confrontar. Pedro, o líder entre eles, foi condenado à crucificação. Mas quando chegou o momento, ele disse que não era digno de morrer como seu mestre. E foi crucificado de cabeça para baixo. Uma morte lenta, cruel e agonizante. Mas ele sorriu, porque sabia onde estaria em seguida.
Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa. Está em Atos 12:2. E matou Tiago, irmão de João, à espada. Ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Sua morte espalhou temor, mas também despertou coragem. André, irmão de Pedro, foi crucificado em forma de X. Durante 2 dias pendurado, ele pregava a multidão, mesmo agonizando. Ele não gritou por socorro, ele clamava por almas. Tomé, aquele que duvidou, foi até a Índia. Ali, por pregar o evangelho, foi atravessado por lanças por trás e morreu confessando Jesus. Mateus foi morto com uma espada enquanto pregava na Etiópia. E Bartolomeu foi esfolado vivo. Sim, arrancaram sua pele, e ainda assim ele não negou seu Senhor. Tiago menor foi lançado do pináculo do templo, mas sobreviveu à queda. Então o espancaram com um bastão até que seu crânio fosse esmagado. Judas Tadeu foi morto a golpes de flechas. Simão, o zelote, foi cerrado ao meio. João, o mais novo, foi lançado num caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu. Foi então exilado em Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Mesmo isolado, o céu falou com ele. E Paulo, embora não fosse dos 12 originais, foi decapitado em Roma. Sua cabeça rolou, mas sua fé jamais caiu. Cada uma dessas mortes revela algo profundo. Eles sabiam que estavam carregando a única verdade que salva. E morreram com os olhos voltados para o trono de Deus. Esses homens não foram vencidos. Foram coroados. Agora, você entende por que essas histórias não são contadas em qualquer lugar? Porque elas nos fazem perguntar: será que eu teria a mesma coragem? A cruz não foi o fim, o poder da ressurreição na vida dos apóstolos. A morte brutal dos apóstolos não é um sinal de derrota. É a maior prova de que eles viram algo que o mundo não pôde negar. Eles não morreram por uma filosofia. Eles não morreram por uma ideia bonita de amor ao próximo. Eles morreram porque testemunharam com os próprios olhos o impossível se tornar real. Um homem morto ressuscitou. E esse homem era Jesus Cristo. Pense comigo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eles teriam fugido e se escondido pelo resto da vida. Mas algo aconteceu entre a cruz e o Pentecostes. Algo que transformou homens covardes em pregadores destemidos. Em João 20:19, lemos: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Eles estavam com medo, trancados, traumatizados. E de repente Jesus entra, vivo, glorificado, com marcas nas mãos e no lado. A partir daí, nunca mais foram os mesmos. Atos 1:3 diz: depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Provas incontestáveis. Eles tocaram nele, comeram com ele, ouviram sua voz, e então receberam poder do alto. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, o fogo tomou conta de suas vidas. E cada um saiu anunciando a salvação, sem medo da prisão, da tortura ou da morte. Por quê? Porque sabiam que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Eles tinham em si a chama do reino, a certeza da eternidade. E por isso enfrentaram tudo, de frente. Você consegue entender agora? A ressurreição não foi só um milagre do passado, foi o combustível da missão. Foi a certeza que transformou mártires em colunas eternas da fé cristã. E aqui está o ponto. Essa mesma chama pode estar viva em você. Mas será que está? Você deseja isso para sua vida? Quer carregar essa fé viva como eles carregaram? Hoje muitos buscam um evangelho confortável. Um Cristo que abençoa, mas não confronta. Um Deus que cura, mas não exige obediência. Mas os apóstolos nos deixaram um legado completamente diferente. Eles não pregaram promessas terrenas. Eles pregaram arrependimento, santidade, conversão verdadeira. E por isso foram odiados. Jesus já tinha avisado: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. A fé que os apóstolos carregavam era como um fogo no peito. Um chamado tão profundo que nem os gritos de um torturador podiam apagar. Eles sabiam: seguir a Cristo é escolher morrer todos os dias. Se não fisicamente, então espiritualmente. Morrer para o orgulho, para o pecado, para o sistema corrompido deste mundo. Essa é a fé que permanece. Hoje, o que mais falta entre nós não é informação bíblica, é convicção verdadeira. Falta a fé que encara a cruz sem fugir, a fé que perdoa o traidor, que ama quem persegue, que não troca a salvação por aplausos, curtidas ou status. Você consegue imaginar o que aconteceria se a igreja de hoje vivesse como os apóstolos?
Se cada cristão fosse como Pedro, como João, como Tiago, o mundo inteiro seria abalado. Mas sabe o que mais dói? É ver cristãos com a Bíblia na mão, mas com medo de pregar, com medo de orar em público, com vergonha de falar de Jesus na família, no trabalho, nas redes sociais. Será que você está disposto a ir até o fim por Cristo, ou está negociando a fé por comodidade? Os apóstolos morreram, mas deixaram um eco eterno. A verdade vale mais que a vida. Eles não se calaram diante dos imperadores. Então por que você se cala diante de um comentário negativo? Eles não temeram as espadas, e você teme perder seguidores. É hora de decidir de que lado você está. Jesus está te chamando para uma fé que não negocia, que não retrocede, que não se vende. Você sente isso queimando no seu coração? Você já parou para pensar por que o inferno se levantou com tanta fúria contra esses homens? Não foi apenas porque eles pregavam, não foi só porque eles curavam, foi porque eles carregavam uma autoridade espiritual perigosa. Eles tinham o Espírito Santo, eles tinham ousadia, e eles tinham uma missão direta do céu. O inferno sabia. Se os apóstolos permanecessem vivos, o mundo inteiro conheceria o Evangelho em pouco tempo. Então Satanás tentou silenciá-los com espada, com prisões, com dor, mas nada funcionou. Paulo e Silas foram espancados e colocados numa prisão profunda. Mas à meia-noite, em vez de se calarem, eles cantaram. E a cadeia tremeu, as portas se abriram e o carcereiro se converteu com toda a sua casa. A morte nunca foi o maior medo desses homens. O que eles mais temiam era desagradar a Cristo. Em Filipenses 1:21, Paulo declara: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa era a lógica do céu. Morrer em Cristo não é fracasso, é vitória. O inimigo não os matou por fraqueza, ele os matou por desespero. Porque cada apóstolo vivo era uma ameaça à escuridão. Cada passo que eles davam libertava almas. Cada pregação quebrava correntes. E a pergunta que fica é: você é uma ameaça para o inferno? Sua vida incomoda o reino das trevas? Ou você vive tão acomodado que o diabo nem nota a sua existência? Os apóstolos não viviam em busca de aceitação. Viviam para fazer o nome de Jesus conhecido. E se isso custasse tudo, eles diziam: vale a pena. Esse é o tipo de fé que transforma, que cura, que resgata. E ainda hoje, quando um cristão se levanta com essa convicção, o céu se move. Então, eu te pergunto com toda a seriedade: você quer continuar sendo um espectador ou está pronto para viver como um verdadeiro discípulo? Agora olhe para dentro de si e responda com sinceridade diante de Deus. Se você fosse o próximo a morrer por causa da sua fé, você suportaria? Você negaria Jesus? Ou morreria com o nome dele nos seus lábios? Os apóstolos sabiam que cada cidade poderia ser a última, cada pregação uma sentença de morte, mas eles não retrocederam, porque tinham a certeza de que a eternidade é real. Hoje, muitos estão brincando com a fé. Cristãos mornos, distraídos, trocando a cruz por migalhas. Mas o tempo está se esgotando. Jesus disse em Mateus 10:32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai. Isso é muito sério. A morte dos apóstolos não foi uma tragédia. Foi o selo final de um compromisso inegociável com o reino. Eles sabiam que a vida não termina no túmulo. E a morte não é o fim, é só o começo para quem tem Cristo. Hoje Deus está levantando uma nova geração de apóstolos. Homens e mulheres dispostos a perder tudo por causa de Jesus. Pessoas comuns, mas cheias do Espírito. Como você, mas será que ele pode contar com você? Se esse vídeo tocou seu coração, deixe agora o seu like e se inscreva no canal. Você pode estar ajudando outras vidas a despertarem para essa verdade poderosa. E se esse vídeo mexeu com sua alma, escreva agora nos comentários: eu não vou negar o meu Senhor, nem mesmo diante da morte. Isso é mais do que uma frase. É um posicionamento espiritual, é uma marca no mundo invisível. Não saia sem fazer isso. Compartilhe esse vídeo com todos que você ama. Eles precisam ouvir essa verdade. E não pare por aqui. Clique agora no próximo vídeo que aparece na tela. O Espírito Santo tem mais para te revelar. Você foi chamado para algo maior. E essa chamada não pode mais ser ignorada. Jesus está voltando e os verdadeiros discípulos estão se levantando. Qual lado você escolhe? Que a sua fé seja como a dos apóstolos, firme até o fim. A fé que pulsa no sangue dos mártires?
A voz que ecoa das páginas da Bíblia, clamando por uma geração que não se envergonha do Evangelho, agora é com você. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Deixe o seu like agora. Isso mostra ao YouTube que esse conteúdo é importante e precisa alcançar mais vidas. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui cada vídeo é uma convocação espiritual. E mais, assista agora o vídeo que está aparecendo na tela. Lá, você vai descobrir algo que o inimigo tem tentado esconder da sua vida. E eu te garanto, é algo que pode mudar tudo. Jesus está te chamando para viver como um verdadeiro discípulo. E esse chamado é urgente. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, permaneça fiel, porque quem perseverar até o fim será salvo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.